Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Nosso tema é sobre o amor. Introduzimos este tema ontem. Hoje nós vamos continuar no nosso estudo vendo as características do amor. Vejamos nesta primeira parte 6 características do amor que Paulo descreve nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13. Eles são várias características que Paulo coloca ali e nós vamos dividir em 2 partes. Então hoje nós vamos pegar o versículo 4 e o versículo 5 de 1 Coríntios 13, que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então nós vamos ver essas características e o que Paulo quer dizer para nós. Como deve ser o amor cristão, como deve ser o amor que é ensinado na palavra do Senhor. Então vamos lá. Primeira característica, o amor é paciente, ou seja, a paciência é uma característica que poucos têm, porém o cristão tem, devido à presença do Espírito Santo, ou deveria ter, porque há muitos que não têm paciência. Mas como cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, deve ter paciência. Paulo diz que o amor é paciente, ou seja, suporta toda afronta sem perder o controle. Então ele tudo suporta. Por quê? Por causa do amor que vem diretamente da essência do amor, que é Deus. O amor é paciente. Então, se você quer viver o verdadeiro amor que é ensinado na palavra do Senhor, você tem que procurar a paciência, porque é um dos frutos do Espírito Santo na vida do que crê. Então, em Efésios capítulo 4, verso 2 diz: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então eu tenho que tolerar pacientemente uns aos outros, sendo humildes e em amor. E também em Provérbios capítulo 15, verso 18, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Ou seja, aquele que é paciente, ele também é promotor da paz, porque evita a discussão. Segunda característica que nós vamos ver, o amor é benigno. Benignidade é a qualidade do amor que faz com que o cristão procure sempre fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem incondicionalmente. Paulo expressa dizendo que o amor é benigno. Então, quem tem o amor que vem de Deus, ele age com benignidade, ele é um ser benigno. Nós vamos olhar isso na palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que ser uns para com os outros benignos, amáveis, e assim nós vamos viver de conformidade com o amor de Deus em nós. E também, em Provérbios 22, 9, a pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Aqui a pessoa benigna, a pessoa que promove a benignidade, ela é abençoada. Por quê? Porque ela é generosa e ela também supre as necessidades de todos aqueles que estão ao seu redor e precisam de ser alcançados pela benignidade que vem diretamente do amor de Deus. Terceira, o amor não arde em ciúmes. Ciúmes não é
só no relacionamento entre casais. O ciúme está também entre irmãos e até entre amigos. O ciúme é falta de confiança, é um estado de possessão, de tomar posse do outro, de controlar o outro. O amor, ele não arde em ciúmes, porque o amor confia. O amor, ele não é desconfiante, ele é confiante. Ele está sempre confiando no outro e desejando o melhor para o outro. Então, quem deseja controlar é ciumento. Quem é egoísta é ciumento. Então, nós vamos ver que o amor, ele não arde em ciúmes. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 7, verso 8, diz assim: esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. A situação foi o seguinte: Davi venceu Golias e Saul se apegou a Davi. Entretanto, em uma das batalhas que Davi saiu com o exército de Saul, as mulheres vieram dançando e tocando seus tamborins, Davi vindo da guerra, e disse: olha, Saul matou milhares, Davi, porém, matou dezenas de milhares. E Saul ficou com ciúmes de Davi, ele se indignou muito contra Davi, porque as palavras daquelas mulheres desagradaram o coração de Saul. E por isso, por 3 vezes, Saul tenta matar Davi, por causa do ciúme. Um ciúme entre amigos. Temos um outro texto de Gênesis capítulo 37, verso 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então aqui é a família de José. Os irmãos deles tinham ciúmes dele e acabaram vendendo ele como escravo. Então, os irmãos de José tinham ciúmes dele. Então, o ciúme, ele é destrutivo. O ciúme leva até matar. E o amor, como diz Paulo, não arde em ciúmes. Outra característica: o amor não se ufana. O amor não é orgulhoso e nem se vangloria de si mesmo. Pelo contrário, o amor busca a glória de Deus em todas as áreas. Então, aquele que tem o verdadeiro amor que vem de Deus, ele não é orgulhoso e ele não se vangloria das suas ações. Pelo contrário, ele sempre vai buscar fazer tudo para a glória de Deus, seja em qualquer área, no trabalho, no lazer, no lar, entre os amigos, na rua. Ele quer sempre demonstrar a glória de Deus. Romanos capítulo 12, verso 18. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Então, não se ufane, não seja orgulhoso, não busque a sua própria glória. Tenha amizade com todos e não pensem que sabem tudo. O amor não se ensoberbece. A palavra ensoberbecer significa que ele não é soberbo, arrogante, ou não fica eufórico e fora de controle. Pelo contrário, o amor, ele é contido e submisso ao seu controle. O verdadeiro amor, ele está no controle da sua vida. Ele não é orgulhoso, não é arrogante, ele não fica eufórico, ele não fica fora de controle. Pelo contrário, ele está no controle de todas as ações e todos os seus atos vão promover alegria, paz e felicidade aonde ele estiver. Por quê? Porque o verdadeiro amor não se ensoberbece, porque vem do coração de Deus.
Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo está dizendo que ele vai se gloriar, sim, na medida que Deus permite. Ele jamais vai além da glória de Deus, porque o que passa no ser humano da glória quer ofuscar a glória de Deus. Então, aquele que não se ensoberbece, ele procura ser comedido em suas ações, para se gloriar apenas naquilo que é devido. E o que for além é para a glória de Deus. E Provérbios 21, 24, quanto ao soberbo é presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e é arrogante, né? E tem em si arrogância. Então você vê, não se ensoberbece, porque o verdadeiro amor não é soberbo, não é presumido, não é zombador, ele procede de modo digno e não procede com arrogância, mas sim com humildade. O amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, o verdadeiro amor, ele sabe se portar em todo e qualquer ambiente e em toda e qualquer situação. O objetivo desse amor sempre apontar para o amor de Deus, sempre para apontar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então, ele não se conduz inconvenientemente. O seu testemunho é sempre apresentar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele jamais chama a atenção ou os holofotes para si. Pelo contrário, ele se conduz em conveniência com a palavra de Deus e não fora da palavra de Deus. Ele sabe se vestir, ele sabe falar, ele sabe andar de conformidade com a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 2, verso 20, verso 21. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Porque ele vai sempre se conduzir de forma conveniente, digna daquele que chamou e daquele que colocou o verdadeiro amor dentro do seu coração. Então, o que nós aprendemos nesta primeira parte de quais as características do amor? O amor é paciente, ele não se deixa levar pela afronta. O amor é benigno, ele procura sempre fazer o bem. O amor não arde em ciúmes, ele confia. O amor não se ufana, não é orgulhoso e nem se vangloria. O amor não se ensoberbece, não fica fora de controle. O amor não se conduz inconvenientemente, sabe se portar. Nesse ensoberbecer aqui, ele não se irrita facilmente. Então, ele não perde o controle. Tá bom? Então, essas são as primeiras características do amor. Amanhã nós vamos ver a segunda parte, das quais as características do amor, baseado em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 6 em diante. Então nós vamos orar neste momento, queridos. Senhor, que nós possamos ter o verdadeiro amor em nosso coração, em nosso proceder, para que possamos ter essas características, ó Pai, que vem direto do teu coração, da essência do Senhor, que é o verdadeiro amor. E assim nós também possamos colocar isso em nosso pensar, em nosso falar e em nosso proceder. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Sustenta-os debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros e aumente cada dia, não somente a nossa fé, mas o nosso amor para com o Senhor e para com o próximo em todas as áreas.
Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. Abençoe cada família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.